Olá, pessoal. Hoje nós vamos ver o que é o adjunto adnominal. Nós vamos dar uma continuidade na sequência de aulas que nós tivemos, tá? Na aula passada nós tivemos o complemento nominal. Hoje nós teremos o adjunto adnominal. Então vamos lá. Primeira coisa, antes de partir para o conceito, vamos analisar o nosso título. Adjunto adnominal. Adjunto. A palavra adjunto é formada pelo prefixo ad mais a palavra junto. Ad significa junto. Então nós temos, da palavra adjunto, nós temos junto, junto. Adnominal, ad significa junto. Então nós temos mais uma vez a palavra junto. Então adjunto nada mais é do que junto, junto, junto de quem? Do nome. Então, adjunto adnominal significa que algo está junto do nome. Algo vai se ligar a quem? Ao nome. Tudo bem? Então vamos lá, vamos prosseguir. O adjunto adnominal é um termo que se liga a um nome que é chamado de quê? Substantivo ou palavra substantivada, modificando seu significado e ou atribuindo-lhe características. Então, o adjunto adnominal, ele é um termo que vai se ligar, que vai unir, vai estar lado a lado de um nome. E esse nome será chamado de quê, gente? Substantivo, tá? E para que ele vai servir? Ele vai servir para modificar o seu significado ou vai servir para atribuir o que? Características. Tudo bem? Então vamos lá, vamos analisar o nosso primeiro item. Então nós temos ali homem bom. Bom não está dando uma característica para a palavra homem? Sim. A palavra homem é o que? É um substantivo. Se eu tenho um termo que está dando uma característica para o meu substantivo, esse termo ele vai ser chamado de adjunto adnominal. Ok? O professor. Esse o não está acompanhando o substantivo professor? Sim. Se esse o está acompanhando o substantivo professor, esse o também será chamado de adjunto adnominal. Ok? Seus amigos. Seus não está acompanhando o substantivo amigos? Se está acompanhando o substantivo amigos, eu tenho um termo que é chamado de adjunto adnominal também. 9 bonecas. Eu não estou dando uma característica que são o quê? 9 bonecas não são quaisquer bonecas, são 9. Eu dou uma quantidade para elas. Se eu caracterizo, eu tenho um adjunto adnominal, ok? Então, se eu dou referências, se eu dou características, se eu modifico o meu significado, eu tenho um termo que é chamado de adjunto adnominal. Prosseguindo. O adjunto adnominal também poderá se ligar ao nome por intermédio de uma preposição. Cuidado com isso aqui, tá? Então vamos lá. O adjunto adnominal também poderá se ligar ao nome por intermédio de uma preposição. Essa preposição do adjunto adnominal, ela não é obrigatória, tá? Ela não é preposição obrigatória. Vocês têm que estar cientes, tá? No complemento nominal, o complemento ele tem de ter preposição obrigatória. O adjunto adnominal, não. A preposição ela pode aparecer, como também pode não aparecer ali, tá? Então vamos lá. Meia de seda. De seda não está dando uma característica para meia? Sim. Então esse termo é adjunto adnominal.
Bola de gude. Não está dando uma característica para bola? Sim, então tem um termo que é chamado de adjunto adnominal. Calça com vinco. Não está dando uma característica para calça? Então eu tenho um adjunto adnominal também. Caracterizou, modificou sentido, adjunto adnominal, tá? Os adjuntos adnominais podem ser expressos morfologicamente. O que isso quer dizer? Que os adjuntos adnominais eles podem ser representados por quais classes de palavras? Eu posso representar o adjunto adnominal por meio de um artigo, ok? Definido ou indefinido. Então aqui a gente tem, ó, o rato roeu a roupa do rei de Ró. Então ali tá só o rei, tá? Porque eu me empolguei e fui no ditado completo. O rato roeu a roupa do rei. Vamos lá. Rato não é um substantivo? Sim. Se eu tenho algo que acompanha o substantivo, eu tenho o que aqui, gente? Um adjunto adnominal. Roupa não é um substantivo também? Sim. Se eu tenho algo que acompanha o substantivo, esse algo ali é o que? É um adjunto adnominal também, porque está acompanhando quem? O meu substantivo. Ok? Então vamos lá. O adjunto ele também pode ser representado por um pronome. Então vamos lá. Quando a luz dos olhos meus, o que são os meus? Os olhos. Não está acompanhando o substantivo? Se está acompanhando o substantivo, eu tenho um termo que é chamado de quê? Adjunto adnominal também. Tá? E a luz dos olhos teus, o que são teus? Os olhos. Então, novamente, aqui eu tenho um termo que é um adjunto adnominal, porque está acompanhando quem? Um substantivo, tá? Também podemos ter um adjunto sendo representado por adjetivo. Colhemos apenas rosas vermelhas. Vermelhas não está dando uma característica para as rosas? Não são quaisquer rosas, são as rosas que são vermelhas. Se está dando uma característica, eu tenho um adjunto adnominal também. Pode ser representado por numeral. Contaram ao todo 6 pássaros. Não foram quaisquer, foram 6. Se eu caracterizo, eu tenho adjunto adnominal também. Locução adjetiva. Então nós vamos ter ali: estávamos em um dia de verão. De verão não é uma característica do dia? Se é uma característica do dia, eu vou ter um adjunto adnominal também, tá? Adjunto adnominal. Vou colocar AA. Vamos lá. O adjunto adnominal desempenha um papel de atributos. Sua existência na frase depende do substantivo com o qual se relaciona. Então, o adjunto adnominal ele desempenha um papel de quê? De atributos. Sua existência na frase depende do substantivo com o qual se relaciona. Então, você vai ter que sempre olhar o quê? O substantivo, tá? Então, vamos lá. Os ferozes tigres de Bengala rugiram. Quem eram ferozes? Os tigres. E quem eram os de Bengala? Os tigres. Então eu tenho dois termos caracterizando quem? Um substantivo, certo? Se eu tenho dois termos ali caracterizando um substantivo, eu tenho um termo, ó, um substantivo e tem outros dois que estão fazendo uma caracterização dele.
Se eu tenho dois termos caracterizando o meu substantivo, esses termos serão chamados de adjuntos adnominais. Ok? Pode representar por a, que não tem problema não. Adjunto adnominal. Agora nós vamos ver a diferença entre adjunto adnominal e complemento nominal. Tá? Não são a mesma coisa, são elementos distintos, diferentes. Vamos lá. Por possuírem uma construção similar, o adjunto adnominal e o complemento nominal muitas vezes são confundidos. Em primeiro, é preciso observar que o complemento nominal completa o sentido de substantivos, abstratos, adjetivos e advérbios, sendo introduzido por uma preposição obrigatória. Já o adjunto adnominal se conecta apenas a substantivos que podem ter valor abstrato ou concreto e estarem ou não precedidos de preposição, tá? E é aí que vai morar o quê? A dúvida, tá? É nesse pedacinho que mora a dúvida. Por quê? O complemento nominal, ele é um termo que vai completar substantivo também, certo? E o adjunto adnominal também completa o quê? Substantivo. O complemento, ele se refere a substantivo, adjetivo e advérbio. O adjunto só se relaciona com quem? Com substantivo. E os dois têm essa relação. Os dois possuem. E é nesse caso que geralmente as dúvidas surgem, que as dúvidas aparecem. Então vamos lá. A porta da sala. Porta é o quê? É um substantivo. Da sala, não está completando porta? Sim. Está completando porta, eu tenho o quê? Adjunto adnominal, não é isso? A chave de ouro, não está completando chave? Adjunto adnominal. O carro sem freio. Sem freio não está dando uma característica para a palavra carro? Então eu tenho adjunto adnominal. O casaco de inverno não está dando uma característica? Então eu tenho adjunto adnominal. Ok? Todos os termos sublinhados são substantivos concretos. Sendo assim, são adjuntos adnominais. Além disso, o complemento nominal apresenta, como já vimos, um valor passivo, enquanto que o adjunto adnominal tem valor ativo. Vamos ver o exemplo. Antes do exemplo, vamos ver uma coisa aqui, rapidinho. Quando eu falo de substantivos concretos, e substantivos abstratos, eu preciso estar atento a uma coisa, tá? O substantivo concreto é aquele que tem natureza. O substantivo concreto, eu vou mudar aqui a cor da caneta para ficar melhor. Substantivo concreto são aqueles que têm natureza real ou natureza imaginária. O substantivo abstrato são aqueles que representam o saque. Como assim saque? Sentimento, ação, qualidade e estado, tá? Lembrando sempre que o substantivo abstrato, tá? Ele vai ter a sua natureza como um termo agente. E o substantivo concreto, ele vai ter um termo de natureza
paciente, tá? E a gente vai ver isso na prática, como vai funcionar, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá. Analisando agora a diferença entre o complemento e adjunto, tá? Vamos observar aí. Então, você vai ver lá nas questões, eles vão te pedir o seguinte, eles vão te dar o termo grifado e vai pedir para você classificar se é adjunto adnominal ou complemento nominal. Primeira coisa, o que você tem que fazer? O primeiro passo é destacar o termo que ele grifou. Ele não quer saber esse pedacinho aqui? Ao professor? Primeira coisa é você destacar. Destacou, você vai pegar e vai olhar a palavra que vem antes. Quem é a palavra que vem antes? Elogio. Elogio não é um substantivo? Sim. É um substantivo concreto ou abstrato? Para ser substantivo concreto, são aqueles seres ou coisas de natureza real ou imaginária, tá? Elogio é um ser? Não. É uma coisa? Também não. Elogio não é uma ação de você elogiar alguém? Não vem da ação de elogiar? Se vem da ação de elogiar, eu tenho um substantivo chamado de substantivo abstrato, ok? Então vamos lá. O elogio ao professor. Tem preposição no termo? Tem, não tem? A preposição ali é a preposição a. Se eu tenho preposição, eu posso ser complemento nominal, eu posso ser o quê? Adjunto adnominal, porque o adjunto também pode ter preposição. A diferença é que a preposição ali não é o quê? Obrigatória. No complemento é. Então vamos lá. Então, eu já verifiquei a palavra que vem antes, já vi se tem ou não preposição. Só que eu continuei na dúvida, porque pode ser um ou pode ser outro. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar se esse termo aqui, ó, ao professor, ele é agente, ele pratica ou ele sofre a ação. Ele é agente ou ele é paciente. Então vamos lá. O elogio ao professor. O professor elogiou ou ele foi o quê? Elogiado. Nesse caso, ele foi elogiado. Se ele foi elogiado, significa que o termo ele é paciente. E se ele é paciente, você tem que lembrar de uma coisa. Vamos lá. Se o termo é paciente, P de paciente, P de plemento nominal. Eu posso chamar de plemento nominal? Pode chamar de plemento nominal, porque você fica um pouco mais próximo do complemento. Você já cria uma intimidade com o complemento nominal. Tudo bem? Brincadeiras à parte, mas isso funciona, tá? Só lembrar, P de paciente, P de complemento nominal. O nome é complemento, mas para ficar mais fácil a gente vai chamar de complemento nominal. Tudo bem? Não é difícil, é só vocês prestarem atenção no passo a passo, tá? Vou fazer o de baixo novamente. Prestem bastante atenção, tá? Depois, deem uma pausa no vídeo e copiem essa parte aqui, tá? Desse exemplo no caderno, com as mesmas coisas que eu estou fazendo, tá? Então vamos lá. Vamos para o exemplo de baixo. O elogio do professor foi comentado pelos colegas. Então ele vai te dar o termo grifado e você vai destacar do professor. Depois que você destacou, você vai fazer o quê? Olhar a palavra que vem antes. Elogio, como nós vimos, ele é um substantivo abstrato, porque vem da ação de quê? De elogiar, não é isso? Então eu tenho um substantivo abstrato que vem da ação de elogiar.
Depois que eu verifico a palavra que vem antes e vejo qual é a classe dela, o que eu vou fazer? Verificar se tem preposição. Tem preposição ali? Tem, não tem? Qual é a preposição? Preposição de. Só que ali ele se juntou com o. De mais o. Quem é a preposição? Somente o de, tá? Tem preposição ali então? Tem. Verifiquei se tem preposição, o que eu tenho que fazer? Verificar se o termo é agente ou paciente. Vamos lá. Então vamos ver. Então vamos ver. Do professor. Vamos ver se o termo é agente ou paciente. O elogio do professor foi comentado pelos colegas. O professor fez o elogio ou ele foi elogiado? Nesse caso aqui, o professor, ele fez o elogio, não é isso? Então, o professor fez o elogio. Se o professor fez o elogio, significa que o professor foi o termo agente. E se o professor foi o termo agente, significa que ele praticou essa ação. Então você vai fazer da seguinte maneira: A de agente, A de adjunto, A de nominal. Da mesma forma que nós fizemos em cima, vocês perceberam? Dá para gravar dessa forma também. Ali em cima a gente tem P de paciente, P de complemento nominal. Aqui embaixo, A de agente, A de adjunto, A de nominal. Então, para a gente saber essa diferença entre o complemento nominal e o adjunto adnominal é simples. A gente precisa verificar primeiro a classe da palavra antecedente. Verifiquei a classe, eu volto para o termo, verifico se tem preposição. Depois que eu verifico a presença da preposição, o que eu tenho que fazer? Verificar se o termo é agente ou se o termo é paciente. Se o termo for agente, eu tenho adjunto adnominal. Se o termo for paciente, eu tenho complemento nominal. Ok? Isso não é difícil, é só vocês terem atenção, tá? Então deem uma pausa no vídeo, copiem esses dois exemplos da forma como eu coloquei aqui para vocês, tá? Com com esses mesmos rabiscos, que isso é super importante. Se vocês tiverem uma caneta de cor diferente, façam do jeito que eu fiz aqui, tá? Para vocês não se perderem depois na hora de fazer as atividades, tá bom? Porque nas atividades vocês vão precisar fazer dessa mesma forma, tudo bem? Então, vamos lá, qualquer dúvida vocês me chamam.